Uma pesquisa diz que em 2050 teremos 1/3 de velhos. Todo mundo está preocupado, né? Ainda bem. Gente, não é porque é divertido que não é sério. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui em dupla com a Lene e eu já começo tirando uma curiosidade. Lene é o seu nome de batismo? Sim, meu pai que trouxe, inventou. É muito bonito. Eu gosto também. Mas você tem um nome artístico também. Não é bem artístico, é um nome de afeto, né? Eu ganhei esse codinome de uma amiga que achava que eu tinha um jeito de Blue. É uma Blue, na realidade, não é pelo azul só que eu amo, mas é uma forma de ser, um jeito de ser Blue, também porque eu amo blues. Então ficou Lene Blue e me deu muita sorte. Ai, é muito bonito, é muito sonoro. Eu gostei muito da ideia. Eu sempre tive uma questão com o meu nome, eu deveria ter ganhado um Blue, mas eu não tive essa amiga Às aí vezes para me você dar até este ganhou e nem Blue. percebeu os codinomes que você ganhou ao longo da vida. É verdade, acho que eu vou ter que revisitar. Exatamente. Você, inacreditavelmente, tem 70 anos. Não, eu tenho 71. 71, eu não vi o bolo do 71, hein? E tem muita história para contar, imagino, né? Se são décadas vividas, você conseguiria resumir essa sua experiência de vida em uma palavra? Em 2. Opa! Resiliência e vitória. Poxa vida, é uma dupla imbatível, né? Imbatível, né? As pessoas não sabem, mas a Lene, ela começou como ativista e aos 50 anos ela começou uma carreira nova, ela foi estudar direito, que é muito desafiador, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo, essa descoberta, o que que te levou a buscar esse caminho? Bom, eu agora penso que, como eu sou libriana, Opa! naturalmente o direito, né? A justiça, Nossa, aquela balança. está. E eu realmente só consegui estudar aos 50 anos, né? Porque sempre trabalhei, mãe, solo, então não dava para conciliar. E aí todas as coisas começaram a baixar um pouco, eu resolvi ir em busca do meu sonho. O ativismo tem muito a ver com a escolha do meu curso, porque eu tinha um sonho de ser uma grande jurista criminal, tal, porque para trabalhar com as questões do meu povo, que são a questão do encarceramento, a questão do racismo. Só que não, que quando eu terminei, fiz o direito, fiz o curso, eu não sou criminalista, mas eu sou uma ótima advogada civil Sim. e de família. Ah, que interessante. Você atua ainda nessa área? Dentro do possível. Sim. Porque com o mestrado eu fiquei muito presa nas coisas de ir e vir, textos intermináveis, 100 folhas por semana. E, então, eu dei uma diminuída esse ano, em função do mestrado. Olha, gente, com 71 anos fazendo mestrado e você aí pensando se vai fazer a faculdade, né? 4 anos vão passar você estudando ou não. Então, se você está pensando, aproveita o exemplo da Lene. E você, quando fala no seu ativismo, para o seu grupo, né? Quando você discute, você fala muito da invisibilidade do envelhecimento da mulher, né? Que momento, como isso te marca? Você é uma mulher preta, uma mulher, né? A gente está aqui nos 60 a mais, mas você já tem uma década de vantagem sobre algumas pessoas. Como é que você olha, como é que você percebe essas questões no dia a dia? Como é que você inspira outras pessoas no seu dia a dia? Você apenas é e as pessoas aqui correm atrás? Não, eu faço da idosidade o meu mote de vida. Porque quando eu envelheci, quando eu me vi velha, eu comecei a perceber a crueldade da invisibilidade. E notadamente em relação à mulher negra. Porque o racismo, ele vem na linha do tempo, né? Então, criança, jovem, adulto, velho. As desigualdades, elas vêm desde sempre. E quando a gente fica velha,
isso potencializa. Em que situações? A ausência de políticas públicas específicas para a mulher negra idosa, falta de acesso à saúde, Terrível. acesso ao emprego, enfim, toda sorte de desigualdades, elas, quando a gente está velha, é pior. Então, isso me motivou a fazer disso o mote da minha vida, e, inclusive, entrar no mestrado com 70 anos, Maravilhoso. sobre o tema, com o tema invisibilidade da velhice. Nossa, é fantástico. Porque a academia precisa ouvir uma mulher negra velha falando de velhice. Sim, e falando com propriedade no seu lugar de fala. Meu né? lugar de fala. Sim. Questionar essa questão dos corpos descartáveis. Sim. Né? E, só que isso tem que vir junto com a questão social. Sim, um suporte, não só de gente que apoio, eu te entendo, mas também não faço nada. Nós temos que transformar. E dar voz, visibilizar, é instigar políticas públicas que nos favoreçam. Sim, claro. Porque enquanto invisíveis, tudo bem, né? tudo bem. Fica ali entre família e você que resolve o seu Então, nós problema. temos que dar voz a essa invisibilidade. Eu estava ouvindo uma pessoa, uma senhora idosa dizer que acha que uma das vantagens da idosidade é poder parar o carro em qualquer lugar. Gente, eu estudo na UFABC. E lá é uma rampa. A faculdade fica no alto. E eu tenho que subir com a minha mochila, que é ótimo para a coluna, minha coluna fica ereta, até lá em cima. E tem ônibus que passam lá. Mas, lógico, eu sempre estou atrasada. Eu não fico no ponto lá embaixo esperando. Eu vou subindo. E existe uma lei que garante que os ônibus têm que parar para os idosos em qualquer onde eles lugar. estiverem, Só que não. Não. Então, nesse ano, eu uma vez consegui subir de ônibus. Então, eu fico pensando, gente, uma vantagem seria eu poder exercer esse direito. Sim, que já está escrito. Está escrito, que nós lutamos para isso. Sim. Direito de que o ônibus pare em qualquer lugar. Não é para parar na Avenida Paulista, em qualquer lugar. No meio da faixa, em cima da faixa de pedestre. Não, né? É para parar no lugar que ele está vendo eu subir. Sim. Ele está me vendo com mochila. Ele está vendo que eu tenho cabelo branco. É interessante porque eles sobem, eu dou sinal, porque eu sou dessas. Eu dou sinal sabendo Você que não vai parar. Você é ativista, né? Você nasceu ativista e vai morrer ativista, né? Eles não vão parar. Problema dele. Eu dou sinal. Ele sobe até a universidade e volta. Ele me vê subindo. Ainda. É uma mínima crueldade com a idosidade. Sim. Tipo, e daí? Não vou parar, e daí? É que ele imagina que ele não vai chegar. E talvez não chegue espero mesmo, que ele chegue. Vamos falar de um outro assunto. Eu fiquei sabendo que você adora viajar. Amo. Eu vi ali umas coisinhas e eu queria saber qual é o seu destino preferido ou a experiência bem bacana que você quer compartilhar com a gente. Eu gosto muito de viajar mesmo. Meu destino preferido é Salvador. Olha só. Mas eu não fico só em Salvador. Eu gosto de desbravar. Então, eu gosto muito de Cachoeira, que é uma cidade do Recôncavo, uma cidade mágica, uma cidade sagrada. E gosto muito de Boipeba, que é uma ilha no sul da Bahia, que também tem acesso a pouco, não tem carro. E é um dos meus paraísos. E você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Paulistana, nasci no Brás. Paulistana. Olha, que bacana. Leonor Mendes de Barros. Minha mãe gostava de falar que eu nasci nesse hospital. Então, olha, Leonor, Lene, tudo vai se conectando, né? E qual foi, assim, pensando na sua carreira, nessa trajetória do direito, tem algum momento que marcou muito você, assim, falou, nossa, aqui, se eu fosse escrever minha biografia agora, deixaria isso em negrito? Tem vários, mas assim, eu trabalhei com assistência judiciária em Itanhaém, uma cidade próxima de São Paulo. Sim, na praia. E eu atendia pessoas muito vulneráveis, mulheres vulneráveis,
sempre com a questão da pensão alimentícia. Ah, sim. Então, eu digo, privilégio de proporcionar para essas mulheres, a maior parte mulheres negras e mulheres com baixa, com vulnerabilidade material muito intensa, proporcionar que essa mulher tenha o dinheiro para subsistir o filho dela, para comprar comida para o filho. Então, eu me lembro que uma vez o juiz sentenciou, deferindo o pedido, e ela disse para o filho: a partir do mês que vem nós vamos ter frutas. Porque é essa a realidade. A gente tem que dar o olhar em volta e ver. Essa é a realidade. Sim. Então, foi um momento que me emocionou muito mesmo. Eu falei, ai, que bom, eu estou ajudando, na construindo, certa, né? E é por isso que eu quis estudar, né? Sim. Mas bem velha, porque é um campo é um campo sem fim. Você é uma desbravadora, tá abrindo o caminho e a gente espera que as pessoas comecem a fazer isso o quanto antes, né? Porque muitas vezes a gente não começa porque não tinha condições. Tem gente que tem condições e não começa. Isso eu nunca consigo entender isso, mas um dia eu chego lá. E com essa vida agitada agora nossa, eu tô com inveja de você fazendo esse mestrado. Eu quero uma mochila pesada nas costas. Vou fazer. Então, acabei de terminar uma pós-graduação em neurociência, mas eu vou fazer alguma coisa já o ano que vem, viu? Para não ficar muito tempo. Já te inspirei. Exatamente. Tem algumas mulheres que falam, você entrou, então eu vou. Inspiradora, é mesmo. E é muito bom, lógico. É um outro mundo, é muito cansativo. Sim, mas é um cansaço bom, não é? Um cansaço bom. Um cansaço desde bom. Que você se preserve, né? Tem de contar com os nossos limites. Sim. Nunca os meus limites estiveram tão escuros. E falando nisso, o que você faz para relaxar? Como é que você aproveita o seu dia a dia? Descansa, lê? O que você faz? Eu gosto muito de descansar. Eu sou serpente no chinês, adoro uma cama, né? Mas eu gosto muito de viajar. Sempre que possível eu viajo. Eu vou ao Parque Augusta, quando eu dou aula na Parque Augusta. Parque Augusta. É muito interessante aquele espaço, não? A minha filha é uma assídua frequentadora do Parque Augusta. Então, eu dou aula no Parque Augusta de Tai Chi. Uma vez por semana. Então, é um lugar onde realmente eu relaxo. E como é que o Tai Chi entrou na sua vida? Ainda bem que o Tai Chi entrou, porque eu tinha uma previsão de Alzheimer aos 59. Foi um teste que foi feito na USP para mulheres acima de 60. E eu, com 59, eu fiz esse teste e passei por um programa. E a terapeuta disse que eu tinha uma grande tendência para ficar com Alzheimer com 62. Nada é por acaso, nesse momento eu descobri o Tai Chi, que é muito cognitivo, né? Porque você não mexe só com o corpo, você mexe com a mente. Exatamente. Você gira o pé, você está girando o cérebro. E fazendo os exercícios que ela me passou, resumindo, com 62, eu tirei a carteira da OAB. Ai, que maravilha! Então, aquilo. Não tem Alzheimer certo. Foi o Tai Chi que me trouxe. Vamos fazer uma brincadeira inocente, hein? Você enganou bem um alemão, hein? Eu enganei. Olha só, que danada. Mas a que vida, você né? Foi. E o Tai Chi que dá essa cognição. Muito bem. Para minha mente. E estudando, né? Não vai dar para ter Alzheimer tão cedo, lamento. Não vai. Lamento. Não vai ter. Você tem filhos, netos? Eu tenho um filho e tenho netos de alma. E são maravilhosos todos, um diferente do outro, de famílias diferentes. Sim. E eu aprendo muito com eles, porque a troca intergeracional ela é riquíssima, né? Sim. Então não é só o afeto, mas as reflexões que eles me instigam a ter. Então, isso é muito bom. Que bacana, muito legal. Né?
é uma energia renovada sempre, E né? alegria, né? É, Você é muito alegria. Você é up, né? Essa cor laranja, o seu cabelo. faz parte. Nossa, é uma figura incrível. Eu acho que quando você anda por aí, você chama muita atenção, hein? Há controvérsias. Eu viraria para olhar você e ia falar, mas quem é essa pessoa tão interessante? E conta para mim, eu que sou uma leitora voraz, tem algum livro que você recomendaria sempre, que você releria até o final da sua vida? Um livro que marcou assim O você? meu. Ah, maravilhoso! Não, sem falsa Sim, modéstia. Meu sim. livro eu escrevi agora, né? Na idosidade, o nome dele é Idosidade. Olha aqui, gente. Crônicas para inspirar tâmaras. Viu? Por que eu recomendo esse livro? Porque eu acho as crônicas que estão aí são crônicas de formação. Sim. Qualquer uma que a gente abre, ela dá margem para reflexão. Não importa a idade. Certo. Fala de criança, fala de velho, fala da espiritualidade. A capa ficou lindíssima. Eu gostei também. Essa nossa ilustradora maravilhosa. Ela me pegou, né? Sua essência total. Minha essência. Mas eu gosto de ler poesias, né? E gosto de ler coisas também relacionadas à questão racial. Como, por exemplo, Primavera para Rosas Negras, que é um livro com crônicas e textos da Lélia Gonzalez, que é uma mestra. Gosto de ler Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é sensacional, né? Você acha que as pessoas mais velhas, como elas são vistas hoje? Tem mitos, tem histórias, mas tem um movimento para olhar para essa idade como tirar um pouco desse véu da invisibilidade. Você acha que isso está realmente acontecendo? Ou que a mídia fala sobre isso, mas no dia a dia, no bem bom, não está acontecendo? Eu posso falar do meu lado, né? Além da crueldade, da invisibilidade da mulher negra, a gente tem que ter consciência de que nós não envelhecemos do mesmo jeito. Sim. Temos formas diferentes de envelhecer que são embasadas pela desigualdade racial, pela desigualdade social, por toda forma de desigualdade. Então, nós temos velhices diferentes. É maravilhosa a velhice, eu acho. Mas ela é dolorosa para muitas pessoas. Sim. Então, o que é importante? A mídia está falando de velho porque uma pesquisa diz que em 2050 teremos 1/3 de velhos. Todo mundo está preocupado, né? Ainda bem. Né? Como é que vai ser? Como é que esses jovens de agora vão chegar em 2050 com esse nível de desigualdade social? Como é que vai estar a saúde desse jovem que vai estar velho daqui a algum tempo com alimentação cheia de poluentes? Como é que vai estar a vida de um trabalhador 6x1 quando ele estiver idoso? Como que vai estar a vida de um trabalhador que não tem acesso ao SUS? Porque na questão da saúde, as comorbidades elas aparecem mais. Né? Então, a minha preocupação é isso. As políticas públicas que a gente faz agora não é para mim, porque eu não vou estar aqui. Mas é para ficar para quem vai chegar. Pegando esse gancho e para finalizar, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, mas que recado você daria para as meninas pretas que estão começando, que precisam pensar numa carreira, que precisam pensar... E que, assim, quando a gente pensa em carreira, você não precisa ser doutor para ser feliz, né? Então, o que elas querem fazer da vida delas, como é que elas vão... Que conselhos você daria, que orientação você daria para as meninas? Mas você até já falou. Porque educação é a base, é a força motriz. Né? Se nós temos desigualdades, é a ausência da educação em todos os sentidos. Certo. Então, estudar para transformar é o caminho. É o caminho. Né? Seguir os sonhos, né? Seguir os sonhos mesmo. Não precisa ser doutor. Exato. Né? Mas você quer ser uma
boa gastronomia, fazer uma boa cozinheira, Sim, trabalhando com os dados que você tem. sim. É isso. O que é que te move? Uhum, E estudar. sim. Estudar o que te move para você devolver Ah, para o mundo. exato. E se nós não vamos nós não vamos terminar, não vamos resolver essas questões sem a educação, Sim. Ah, muito bom. Muito bom. Totalmente de acordo. não é? Muito bom mesmo. Luzia, você também tem uma história muito interessante, né? Que mistura arte, mercado, ciência. Começou com 51 anos, trabalhando numa corporação, muita coragem. Não, essa história começa bem antes. Eu estou no mercado corporativo há mais de 30 anos, né? Mas quando eu era bem jovem, eu tinha muitos interesses. Então, na verdade, eu comecei fazendo dança, fazendo teatro, mas em algum momento eu precisava ganhar dinheiro, porque a minha família era uma família humilde, simples, 5 filhos, né? Eu chamo Luzia Aparecida, o Aparecida do segundo nome não é por acaso, né? Porque eu sou muito Aparecida. Então, eu queria ter essa vida, mas eu precisava sobreviver. Então, eu fui para fazer pesquisa de mercado, entrevistar as pessoas. E aí eu falei, gente, mas quem que constrói esses questionários? Eles não fazem muito sentido. O que estuda para fazer isso? E aí é que eu fui atrás de fazer uma faculdade, né? Depois a minha carreira acadêmica avançou. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 26 anos, me formei com 30, mas fiz depois pós-graduação em marketing, fiz especialização em etnografia, fiz MBA em marketing, acabei de fazer, fiz um MBA na USP de Digital Business, agora com 58 anos. Sim. Acabei de fazer uma pós-graduação em neurociência, porque eu sou muito curiosa. E curiosidade pela curiosidade não vale. Você tem que estudar, escutar quem já falou sobre o assunto. Então é isso, essa mescla, né? E aí estudar o consumidor, nessa empresa que eu estou, já estou há 9 anos. E estudo o comportamento do consumidor, o hábito, a relação dele com o meio de consumo, com o meio consumo de mídia, né? Como as mídias evoluíram e como o hábito das pessoas evoluíram. Então, é assim, de curiosidade em curiosidade. E você tem TDAH. Como é que foi descobrir isso com a idosidade e como que está sendo você com tudo isso ter TDAH? Então, na verdade, quando eu era criança, minha mãe devia ter desconfiado que eu era meio esquisitinha, mas eu sempre fui cercada de muito amor, sempre fui muito mimada, então isso passou. Quando eu descobri, eu tinha 40 anos, foi através do diagnóstico da minha filha mais velha, porque como é hereditário, né? Então você descobre, vai a fundo e tal, e percebi. Eu tinha um diagnóstico, mas o meu próprio psiquiatra dizia: não conte na sua empresa, porque eles vão te taxar de tarja preta, não vai ser legal e tal. Porque o TDAH, apesar de você ter muitos benefícios, você tem uma curiosidade, você é meio atrapalhado, né? Então, você vai trabalhar de carro e volta de táxi porque esqueceu o carro no estacionamento. E é atrapalhado e aí a pessoa fala, nossa, mas isso é normal, também faço isso. Mas é igual açúcar no sangue. Todo mundo tem, só que quem tem em excesso tem diabetes. E o TDAH é assim, se você tem muita coisinha que atrapalha o seu dia a dia, e você tem que aprender a lidar com isso. Então, na companhia, hoje, por exemplo, com a abertura, já há uns 2, 3 anos, eu faço palestras sobre o TDAH todo ano e já indiquei o meu próprio psiquiatra para muita gente que, tenho, não tenho. Então, porque quando você descobre o diagnóstico é um alívio. Eu nasci assim, não é porque eu fui criado, eu tenho um trauma e não sei o quê. Então, é bacana. E é isso, eu tenho alguns hiperfocos, né? Então, a leitura é um hiperfoco, eu leio muito, me dedico. Fala de livros, Por conta, falo de livros, eu tenho um Insta literário, onde eu comento as experiências literárias, porque a leitura é um processo muito particular de cada um. Você pode gostar de um autor, não gostar de outro. Então, eu comento, não é que eu recomendo, eu comento a minha experiência e você pode ler, concordar ou discordar.
e a gente Diz um livro, avança. então. Um livro é um terror, mas eu escolheria 100 Anos de Solidão. Sim. A Cachorra, da Pilar Quintana, que é uma colombiana e que eu adoro. Todos os Nomes, do Saramago. Então, são vários números que marcaram a minha vida e um especialmente que é Éramos Seis. Porque Leandro Dupré. porque quando eu era criança, a minha mãe, enquanto passava roupa, eu lia para ela. E ela gostava muito de ler, mas ela não era totalmente letrada, então eu lia Olhai os Lírios do Campo, Iracema, e Éramos Seis, talvez Clássicos, né? porque talvez éramos em 7, minha mãe via muita relação, ela amava Éramos Seis. Eu gosto também. E a minha briga com a minha mãe era o dia que ela ia costurar, né? Porque eu falava, gente, com a máquina, o barulho da máquina não dá para ler, mãe. Hoje é dia de passar roupa. Ela, mas não tenho roupa para passar. Então, Éramos Seis é um livro assim que eu guardo com muito carinho. Eu também. E Olhares do Campo também. Também, não é? O que é que você, apesar do idadismo, né, o que você acha que é possível conquistar? Olha, no campo profissional, pessoal? Então, aí nós estamos muito de acordo, porque eu acho que estudando a gente conquista muita coisa, abre muito espaço, trilha caminho para quem vem atrás, né? Eu tenho falado sobre o TDAH na empresa e a partir do ano que vem eu estou liderando um pilar. A gente tem um comitê de diversidade e inclusão e nós incluímos um pilar a mais que é o idadismo. Então, a partir do ano que vem, em algum momento eu até vou te convidar para fazer uma visita para nós e falar da sua experiência nesse processo. Porque eu trabalho numa empresa e algumas pessoas trabalham lá há 40 anos, 35 anos, 20 anos, né? Então, é uma empresa que tem muita gente com 50 a mais, 60 a mais. E a mistura entre quem tem 60 e com a nova geração que está chegando, né? Tem coisa que eu falo para quem trabalha comigo, olha, você sabe muito disso porque é jovem, e eu sei muito mais porque eu vivi. Porque algumas coisas você só aprende vivendo, com a experiência, tropeçando, errando, né? Então é esse o conselho que você daria para quem está começando? Olha, quem está começando, estuda e ouça. As pessoas, elas é um defeito, entre aspas, que as pessoas têm, que assim, eu estou conversando com você, em vez de você prestar atenção no que eu estou falando, você já está pensando ou no celular ou pensando no que eu vou responder. Mas você nem ouviu. Então, eu acho que a escuta, né, para essa geração que vem de multitela, de não faço nada e faço tudo ao mesmo tempo, precisa back to the basics, né? Vamos estudar, vamos ter mais calma, mais paciência para fazer as coisas que darão. Desacelerar. Tudo dará certo. E qual é a frase que a vida tem te ensinado? Olha, você deixaria para a juventude? Eu deixo lá no meu Instagram uma frase que eu digo assim: cada um morre a sua própria morte. Não tem antes, nem depois, nem sorte. Então, você precisa aprender a conviver consigo mesmo. Se você for feliz com você mesmo, você vai se inserir em qualquer grupo, porque você vai levar a sua leveza ou a sua irritabilidade, porque às vezes a gente é bravo. Lógico. Também, né? Não, a gente não é... eu digo, gente, não há budismo que resolva algumas situações pelas quais eu passo, né? Você se irrita no trânsito, você se irrita com algumas coisas, isso é normal, ninguém aqui é santo. Mas é isso, se você tiver de bem com você mesmo, porque muitas vezes quando você fala sim para uma pessoa, esse sim está significando um não para você. Às vezes a gente precisa mesmo negociar e falar não para nós, mas quando esse não é sofrido, ele não vale a pena. Então é melhor, né, avaliar bem o peso do sim e o não que a vida vai te colocando. Eu gostei disso, que na idosidade dizer não é fortaleza, porque o idoso fica mais vulnerável, mais sensível, então a tendência então dizer não é ser ranzinza. Exato. E às vezes não é suporte, né? Eu vou casar, vou ter filhos e minha mãe vai cuidar. Não, né?
Ela já cuidou de Sim, você. sim. Ela pode ter momentos agradáveis, mas ela não vai. Eu tô desempregado, mas minha mãe recebe pensão. Não, né? Ela recebe para É ela. dela. Vai distribuir um folheto, vai fazer alguma coisa na vida para ajudar, né? Então, tem que ter movimento. E você está ativa, então nessas áreas que você transitou, o que é que você mais captou? Como foi essa transição? O que entre arte? Diz um pouco sobre isso. Eu acho que o lado corporativo, ele organiza um pouco a vida da pessoa, porque querendo ou não, você tem uma rotina, né? E na área artística, apesar de você pôr toda a sua essência para fora, ele é um pouco caótico, porque uma hora você está num job, outra hora você está no outro, você tem uma visão disso, uma visão daquilo, e às vezes você precisa um pouco centralizar. Então, eu trago da arte para a minha carreira profissional uma criatividade que às vezes não é comum, né, na carreira corporativa. Eu brinco, eu falo, gente, não é porque é divertido que não é sério. Né? Sim. Eu estou fazendo uma apresentação, mas eu não preciso fazer uma apresentação sisuda, eu posso. E o que é interessante é que onde eu estou hoje, eu me sinto muito bem acolhida com as minhas brincadeiras, apesar do compliance, que eu fico sempre, né? Será que eu estou falando alguma coisa errada, né? E a gente tem muito letramento. Então, nós temos um pilar Cantar Black, que é para letramento sobre as pessoas pretas, temos muitas ações sobre mulher, agora idade, né? Bom. Então, eu me sinto acolhida no mundo corporativo nesta empresa que eu estou hoje, dando sorte, né? Você Porque deu sorte nem mesmo. todas você são acha assim. que tem que fazer, ser feito para que nós estamos para acabar com essa ideia do idadismo, né? De que a idade limita a carreira, limita os sonhos. Eu acredito que tem que dar visibilidade, que é a sua palavra, né? E espaço. Porque muitas vezes eu imagino que as pessoas ignorem currículos quando ela bate o olho na idade da pessoa. Eu tenho uma nem amiga olha. que recém foi entrevistada numa empresa, uma grande empresa, e ela tem 40 anos, e a pessoa falou: para esta vaga, a gente precisa de alguém com mais energia. Eu falei, mas o quê? Você tomou um calmante antes de ir na entrevista? Porque Já é o preconceito óbvio, né? exato, é Tipo, você é velha, estrutural, é né? estrutural. E com 40 Imagina, anos, né? jovem. Então, eu falo, gente, quem está no comando da operação para não observar isso, que isso não está direito? Então, eu acho que a gente tem sim que se colocar, eu acho que é um privilégio ter 60 anos, né? E a gente está numa posição de dar visibilidade a quem não pode, então acho que é nosso papel construir este caminho, né? É isso. Pessoal, para fechar, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, que é uma brincadeirinha muito séria aqui no telão. Isso ou aquilo? Vamos lá? Trocar de emprego todo ano ou ficar no mesmo toda a vida, Lene? O que você acha? Ai, difícil, hein? Eu fiquei toda a vida em um, mas eu acho que trocar de emprego é mais dinâmico. Olha, trocar de emprego todo ano eu não digo, ficar no mesmo toda a Eu vida, fiquei. exagero. Mas nada que 1 milhão não me convença. Sim. Nunca mais ouvir música. Nem pensar, é a morte. E nunca mais ler livros também, então zerou. Não tem, não dá para definir, é muito prazer jogado fora. Muito difícil. Olha, internet, porque pela internet eu vejo televisão. Eu não tenho televisão. Então, eu não tenho. A internet. A televisão mudou muito, né? Vamos pelo conteúdo, na internet você encontra tudo. Estuda também. Né? Faz um monte de coisa. Gente, Lene, eu amei conhecer você. Também. Eu poderia passar a tarde inteira aqui, mas estão dizendo que
não, a gente não pode, porque Então tem, tá. né? Então tá, então a gente vai marcar um café. Eu vou Sim. convidar você uma hora para participar de um evento lá na minha empresa, Eu vou com muito eu prazer vou e vai ser apresentar você. vai ser bom para o meu mestrado, para minha Exato, dissertação, é uma exato. experiência. É porque eu aproveito 2 pilares, uma mulher negra linda com mais de 70 Linda, anos. adorei. Foi um prazer, viu? Igual. Até já. Até. Tchau, pessoal.